Olá, turma do sexto ano, Colégio Novo Horizonte. Nós vamos aproveitar esse momento para conversarmos um pouco sobre a questão da mitologia. Esse assunto está no livro de vocês na página 404 até a 407. E ali nós temos um pouco já iniciando sobre mitologia. Dizer para vocês que a palavra mitologia, mito, vem do grego, que significa mitos. Se eu digo significado, então obviamente quero dizer também que está relacionado à maneira de contar, narrar, falar alguma coisa para os outros. E também vem do verbo miteio, que significa conversar, contar, anunciar, nomear e designar. Então, isso seria aqui o significado que nós teríamos aqui a princípio, né? De maneira que nós, por outro lado, temos aqui as coisas e os acontecimentos eram explicados por meio dos mitos. Todas as coisas na Grécia Antiga eram explicadas através dos mitos. Por quê? Porque o mito foi, de certa forma, a preparação para a própria filosofia. Os mitos, de certa forma, foram a primeira maneira que as pessoas encontraram para questionar os acontecimentos da época. Todos estavam à busca de entender as coisas, de compreender, de descobrir. Estavam todos no tempo da curiosidade. Então, por meio desse questionamento, as pessoas buscavam respostas nos mitos. Então, todas as respostas até o momento ali relacionado à Grécia Antiga estavam e encontravam-se somente nos mitos. Esses questionamentos, eles foram respondidos de maneira racional. Como? Isso a gente vai perceber mais adiante pela filosofia, que consistia em provas, teses e argumentos concretos que fizeram com que os mitos começassem a deixar de ser aceitos pela sociedade. Explicando melhor para vocês, o que o autor está colocando, que todos já temos conhecimento que os mitos, ele de certa forma vai responder a algumas curiosidades ali na Grécia Antiga, porque era a única maneira de nós encontrarmos respostas para as nossas perguntas, os nossos questionamentos. É claro que mitos não tem nada a ver com razão. Obviamente que posteriormente, mais lá na frente, quando vai surgindo gradativamente aqui a filosofia, então a filosofia vai pegar mais lá adiante esses mitos e tentar converter esses mitos num pensamento mais racional, claro, deixando essas fantasias de lado. Por quê? Na filosofia, então, você vai usar as teses, vai usar argumentos concretos e essas coisas, elas, quando se fala de tese, de argumento, de razão, não eram utilizadas aí no pensamento mitológico. E aí a sociedade aos poucos vai deixando de lado a mitologia e começa a entender a importância da razão, e a razão está relacionada com a filosofia. Aí nós temos aí a contraposição entre o pensamento racional e o mito. Ao contrário do mito, que possui explicações baseadas na crença, a filosofia então é um conhecimento metódico baseado na razão e na lógica. Já dá para perceber a diferença. A mitologia está relacionada com crenças, com alegorias, e a filosofia está relacionada com a razão e, sobretudo, com a lógica. É preciso compreender que na antiguidade, como não conseguisse explicar a natureza e os fenômenos naturais, o homem dava nomes ao que não podia explicar e passava a considerar os fenômenos como deuses. E a gente consegue compreender melhor ainda, a partir desse item aqui, qual era a importância da mitologia. Então, ninguém tinha como explicar as coisas
a não ser pela mitologia na antiguidade, então não se conseguia explicar a natureza e nem os fenômenos naturais. O que os homens faziam aqui? Davam nome ao que eles não podiam explicar. E aí passava a considerar os fenômenos como deuses. Daí nasce toda essa questão dos deuses. Vão dando nome, cada tipo de fenômeno, eles atribuem aí a um deus diferente. O céu era, por exemplo, o Deus Pai. E a terra, uma deusa mãe. E os demais seres, seus filhos. Criavam então aí, a partir do inconsciente, histórias e aventuras que explicavam de forma poética e profunda o mundo que o rodeava. Estas histórias, chamadas histórias divinas para o momento, eram passadas de geração para geração e adquiriam um aspecto religioso, tornando-se mitos ao assumirem um caráter atemporal e eterno, obviamente, por dizer respeito aos conflitos e anseios de qualquer indivíduo, de qualquer tempo ou local. A mitologia nórdica, eu falo agora aqui da mitologia nórdica para dizer que nós não temos somente aí a mitologia na Grécia Antiga, mas nós também temos a mitologia entre os povos indígenas, nós temos a mitologia entre os nórdicos, que é preciso a gente também saber disso. No caso aqui, os nórdicos, relativo aos países do norte da Europa, como por exemplo a Dinamarca, a Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, ou que é seu natural ou habitante. Então, o que seria essa mitologia nórdica, que está também relacionado aqui na página do nosso livro? Então, a mitologia nórdica representa o conjunto de crenças, lendas e mitos que pertence aos chamados povos escandinavos. São as narrativas que marcaram a era dos vikings, que habitaram a região atualmente abrangida pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia, principalmente, né? Originalmente, a mitologia nórdica era transmitida oralmente. No entanto, a partir do século XIII, começaram a ser registradas todas as crenças dos nórdicos da época. Foi o poeta e historiador islandês Snorri Sturluson que reuniu as principais histórias sobre a mitologia e publicou as conhecidas Eddas, coleções de poesias que relatam as lendas dos povos escandinavos antigos. Assim como a mitologia grega, romana e egípcia, a nórdica, também conhecida por germânica, reúne vários personagens fantásticos, como deuses, heróis, monstros, feiticeiros e narrativas que tentam explicar a origem do universo e dos seres humanos. Uma peculiaridade interessante de se observar na mitologia nórdica é o fato das divindades não terem vida eterna. Assim como os seres humanos, os deuses podem morrer, como notamos durante o evento conhecido por Ragnarok, que era um evento que acontecia entre os povos nórdicos. E aí nós vamos estar colocando também aqui essa mitologia dos nossos índios. Bom, com o surgimento da filosofia, a forma de compreender o mundo mudou. As pessoas passaram a buscar explicações racionais para tudo o que conheciam. Mas como será que as pessoas pensavam antes da filosofia? Isso é uma pergunta que todos se fazem. Antes de estudarmos o início da filosofia, os filósofos e seus pensamentos, vamos estudar como as pessoas viviam e acreditavam que os mitos eram a única verdade, a única explicação para o mundo. Então, as pessoas utilizavam histórias para explicar o porquê das chuvas, dos trovões, ou a razão pela qual as plantas nasciam de pequenas sementes. Então,
O mito, na verdade, aqui é um pensamento anterior à filosofia e é chamado de pensamento mitológico. Os mitos, na verdade, são narrativas transmitidas, sobretudo, oralmente, de geração em geração por pessoas que vivem em uma determinada comunidade. Essas pessoas contam as histórias mitológicas aos seus filhos, depois aos seus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Mas por que as pessoas contam essas histórias? Primeiro, para explicar a realidade e a origem dos fenômenos naturais, como a chuva, o sol, a lua, a noite, o dia. Outra razão era ensinar o jeito certo para as pessoas viverem na comunidade. Por exemplo, quando se fala em viver de forma correta na comunidade, seria fazer o bem, evitar fazer coisas erradas, ser educado, respeitar os mais velhos, seguir as regras e outras coisas mais. Então, as narrativas mitológicas, elas possuem um caráter sagrado e contam histórias sobre como uma certa realidade passou a existir a partir da ação dos deuses e entes sobrenaturais. Mas afinal, como é que realmente nasce esses mitos? O mito ele nasce do desejo de entender o mundo. Geralmente as pessoas não questionam como se questiona na filosofia e não exigem povos ou provas, melhor dizendo, para saber se ele é verdadeiro ou não. Dessa forma, podemos dizer que o mito é, de fato, um modo fantasioso de explicar tudo o que existe. Por que um modo fantasioso? Porque até então nós não usamos nenhum aspecto racional, nenhum aspecto da razão para explicar a natureza ou para explicar a origem de todas as coisas. Bom, como falei no início desse vídeo aqui, a pergunta é, mas será que apenas os povos nórdicos, nós já colocamos aqui logo no início quem são os nórdicos, e os gregos usam o mito como método de explicar a vida? Claro que não, obviamente que não. Nas demais partes do mundo, outros povos nativos também utilizaram esse meio, como é o caso das comunidades indígenas brasileiras. Segundo os povos tupis, a criação das coisas é de responsabilidade de Lamandu, ou melhor dizendo, Tupã, o Deus Sol e realizador de toda a criação. Tupã obteve ajuda da deusa Araci para descer à terra. Tupã, já na terra, criou tudo o que existe: oceano, florestas, animais, estrelas do céu. Então criou também a humanidade, formando estátuas de argila do homem e da mulher com mistura de vários elementos da natureza. Em seguida, soprou a vida nas formas humanas, bem como o espírito do bem e do mal. Após concluir sua criação, Tupã partiu para sua morada celeste. Diante do exposto, podemos então dizer que o mito é a primeira atribuição de sentido ao mundo, cuja função principal é explicar a realidade. Assim como os gregos, os nórdicos, os povos indígenas, diversos povos ao redor do mundo também utilizam o mito como forma de explicação da realidade. Sabe-se que o pensamento mitológico é uma explicação sobre a realidade, isso é fato, mas ele não fundamenta suas teorias no rigor da razão, isto é, não procura provas sobre as histórias das quais fala. Contudo, dizer que o mito, nós não podemos afirmar isso, dizer que o mito é mentira é um ato de desrespeito com a comunidade que sustenta toda a sua cultura nele. Os mitos revelam desejos de afugentar a insegurança
os temores e a incerteza sobre o passado, o presente e o futuro, sobre os desconhecidos, perigos e a morte. E essa é mais uma relevante função do mito: tranquilizar as pessoas que sofrem em um mundo assustador que esconde em si segredos da vida.